Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho da geometria do átomo de carbono. Até agora nós falamos das interações intermoleculares na química orgânica e falamos sobre geometria de molécula. Mas a partir do momento que você pega uma molécula maior, né, uma molécula com mais átomos de carbono, você não consegue pensar em geometria de molécula especificamente. Você não consegue pensar em geometria de molécula especificamente, fica muito complicado. Você começa a falar em geometria de cada um dos átomos de carbono que compõem essa molécula, né? Você pode ter uma molécula com vários átomos e nenhum deles de carbono, mas aqui a gente vai falar mais sobre átomos de carbono. Para começar esse assunto, você precisa pensar no seguinte: o átomo de carbono pode assumir 4 fórmulas estruturais planas. A primeira delas é quando o carbono está saturado e faz apenas ligações simples. A segunda é quando o carbono faz uma dupla e duas simples. A terceira, quando o carbono faz uma tripla e uma simples. E a quarta é quando o carbono faz duas duplas. Vamos começar pelas mais fáceis, que são as duas últimas. Por que elas são mais fáceis? Porque nessas situações a real geometria do carbono é linear. Vamos olhar aqui quando o carbono faz uma tripla. Ele está fazendo uma tripla e uma simples. Então a geometria é linear. Nesse último caso, que é quando o carbono faz duas duplas, a geometria real também é linear. Este ângulo é de 180 graus e este aqui também é de 180 graus. Agora vamos voltar para o caso em que o carbono faz uma dupla e duas simples. Nesse caso, como a gente já viu em outras aulas, a real geometria é trigonal plana. Ele tem essa dupla aqui e tem essas duas simples. Este ângulo é igual a este, que é igual a este. Todos esses ângulos são iguais e valem 120 graus. Então, a gente tem trigonal plana. Eu vou escrever para vocês não se esquecerem. Trigonal plana. Aqui a gente tem linear. E aqui também é linear. E nessa primeira, que eu deixei por último? Bom, nesse caso, a real geometria do carbono é tetraédrica. Ele tem uma ligação aqui para cima, outra aqui para frente, uma mais para trás e uma mais para trás. A gente está falando de uma geometria tetraédrica. Como você analisa isso? Numa situação prática. Então, vamos aos exemplos. Bom, vamos começar com essa molécula C2H6. Tá, que molécula é essa? Vamos fazer aqui embaixo. Você tem os dois átomos de carbono e você precisa encaixar 6 hidrogênios. Então, tem um hidrogênio aqui, outro aqui, outro aqui. Essa ligação é simples entre os carbonos, outro hidrogênio e outro hidrogênio. Os dois carbonos estão saturados, então a gente pode dizer que a geometria de cada um desses carbonos é tetraédrica. O que você tem? Você tem um átomo de carbono, que eu vou pintar aqui de azul. Agora vamos colocar os de hidrogênio. Bom, você tem um átomo de hidrogênio mais ali para trás, ele fica até pequenininho porque está para trás. Você tem dois aqui mais para frente, eles ficam maiores, né? Eles ficam mais para frente no plano da tela que você está vendo. E o outro átomo de carbono, ele fica ali mais atrás. Então, eu vou desenhar ele um pouquinho menor também. Pronto, a gente tem uma geometria tetraédrica para este carbono. O carbono menorzinho aqui de trás também vai assumir uma geometria tetraédrica. Como que vai ficar? Você vai ter um átomo de hidrogênio mais para frente, vai ter um de hidrogênio aqui para trás, menorzinho, e outro de hidrogênio aqui para trás, menorzinho. Você tem uma figura em 3D, né? Vamos fazer mais um exemplo. Para ficar bem legal a aula. A próxima molécula que a gente vai trabalhar é C2H4. Bom, neste caso, o carbono está fazendo uma dupla e você tem o quê? Você tem um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui
um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Como fica isso em 3 dimensões? Bom, você vai ter os 2 de carbono fazendo a dupla e vai ter os de hidrogênio. Um aqui, outro aqui, um aqui e outro aqui. Ângulo. Quanto vale esse ângulo? 120 graus. Todos os ângulos valem 120 graus. Todos os ângulos entre as ligações. Para terminar, a gente vai fazer uma molécula um pouquinho mais legal, que envolve uma função orgânica que a gente já estudou. A gente vai trabalhar com uma molécula onde você vai encontrar a classe funcional aldeído, C2H4O. Como é a fórmula estrutural plana dessa molécula? Você tem um carbono aqui, fazendo a ligação com carbono, hidrogênio, 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 dupla com oxigênio, hidrogênio. Como que fica isso na geometria real? A geometria real você tem um carbono, esse primeiro carbono da esquerda está saturado, não está? Se ele está saturado, a geometria dele é tetraédrica, então vai ficar parecido com esse aqui de cima. Você tem um hidrogêniozinho para cá, que eu vou pintar com uma bolinha branca, um mais para frente, que é o maior, esse primeiro era o de trás. Aqui você vai ter outro mais para frente, que é o maior, e vai ter uma ligação com um carbono aqui atrás. Ele é até menorzinho porque está para trás. Pronto, olha o tetraédrico, legal. E como que são as ligações desse cara? Ele faz uma dupla O com oxigênio e faz uma simples com um hidrogênio. Esse oxigênio eu vou pintar de amarelo, só para a gente lembrar que é diferente. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Vocês aprenderam a partir da fórmula da molécula, passando pela fórmula estrutural, chegar até a real geometria. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.